Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Drogaria Teixeira, Grupo Farma, 3 lojas em Lavras. Atendimento por profissionais altamente qualificados. Completo estoque de medicamentos e perfumaria. Tudo isso com os melhores preços. Aqui tem farmácia popular. Entrega rápida e eficaz. Drogaria Teixeira, Grupo Farma. Cuidando do bem mais precioso, sua saúde. Sede santos, esta é um coração para amar. É este o nosso ponto de encontro semanal. A família paroquial de Santana se encontra para rezar, para celebrar, para aprofundar as verdades de nossa fé. Nós iniciávamos o mês de novembro celebrando na liturgia a solenidade de Todos os Santos, onde a Igreja nos recorda que a nossa vocação primeira não é para o cemitério. A nossa vocação primeira é para a santidade, para participarmos da plenitude de Deus, da plenitude com Deus. Temos a grata alegria de contarmos neste programa com a presença do nosso bispo, o nosso pastor, Dom Célio. Seja bem-vindo, Dom Célio. Muito obrigado, Padre Giovanni. Minha saudação a todos os nossos telespectadores. Sempre uma oportunidade muito boa de estar aqui em Lavras e participar assim, do programa O Coração para Amar. E esse tema de hoje, do primeiro bloco, é um tema muito bonito, tendo esta certeza que todos nós fomos chamados à santidade desde o nosso batismo. No primeiro domingo de novembro, a carta de João nos dizia: vede que grande presente de amor Deus nos deu, de sermos chamados filhas e filhos de Deus. Minha irmã e meu irmão, somos vocacionados à santidade. Somos convidados a cultivar esta filiação divina. Aqui no sul de Minas, neste final de semana, os católicos se encontraram numa grande experiência de fé. A cerimônia de beatificação do nosso querido Padre Francisco de Paula Vitor. Na boca do povo, o Santo Padre Vitor. E lá esteve presente o nosso bispo Dom Célio. Então, Dom Célio, partilhe com o nosso povo um pouquinho da vida, da história de Padre Vitor. Onde ele nasceu, como é que foi a sua infância, como é que foi o seu itinerário vocacional? Padre Vitor, então, que agora é beato, ele é natural de Campanha. Nasceu de uma escrava, de cor negro. E, desde criança, me parece realmente que teve toda uma formação, né, piedosa. Sua mãe, como também aquela senhora que era dona, digamos, da escrava, que foi mãe de Padre Vitor, fez com que aquela família ali se desenvolvesse de uma maneira muito bonita. E, pela biografia de Padre Vitor, beato Padre Vitor, fala-se para nós que um dia ele estava ali tranquilamente na campanha, quando chegou para a visita pastoral Dom Viçoso. Naquele tempo, toda essa região aqui pertencia à Arquidiocese de Mariana. E ele então manifestou a Dom Viçoso o desejo de ser padre. E teve o apoio da mãe, que era muito devota, e mais ainda daquela senhora, que era fazendeira rica, que também era muito amiga de Dom Viçoso. E Dom Viçoso recebeu com muita alegria. Naquele tempo, no século então XVIII, era muito complicado uma pessoa negra, de fato, chegar a um seminário. E Padre Vitor, então, venceu todos os obstáculos. E logo depois, então, de ordenado padre, ele foi nomeado para ser, então, aqui o vigário, né, em Três Pontas. E se destacou em Três Pontas pela maneira simples de ser, mas também pelo modo de tratar os pobres. Ele dava atenção a todas as pessoas necessitadas. E aí, então, nós sabemos que ficou 52 anos como padre e todo o sul de Minas, aqui, a nossa região, né, tem uma devoção muito grande. Anteriormente, com o Padre Vitor,
Agora o beato Padre Vitor. Então veja, minha irmã e meu irmão, Deus não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E como é importante perceber, para a obra de Deus, para a graça de Deus, não há barreiras humanas que possam impedir o sonho de Deus, o projeto de Deus. Para nós católicos, de uma forma especial nós que moramos aqui no sul de Minas, como é bonito ter essa referência de Padre Vitor. Um homem humilde, um homem simples, um homem do povo, mas profundamente de Deus. E porque profundamente de Deus, também muito sensível às necessidades do nosso povo. Ontem, na cidade de Três Pontas, Padre Célio estava lá com tantos outros bispos e tantos outros sacerdotes, religiosos, vivendo e celebrando intensamente este momento. Da celebração, Dom Célio, o que o senhor pode destacar para a gente? É o momento mais solene da beatificação que nós falamos, é logo após a proclamação do Evangelho. Então se proclama com o documento do Papa, o decreto, dizendo então que aquela pessoa, diante da igreja, é reconhecida como um beato. Quem faz isso, de fato, né, é o próprio cardeal da Congregação para a Causa dos Santos, né? Dom Ângelo Amato, né, que faz essa proclamação em nome do Papa. Em si, é muito simples. Naquele momento, então, se apresenta um pouco os dados biográficos, né, de Padre Vitor, proclama-se e coloca-se ali diante de todos nós a imagem linda. A imagem foi feita por um artesão de São João del Rei, né, mostrando para nós a simplicidade do Padre Vitor, né? O padre ali com a sua soupeliz, com a sua estola e abençoando o povo. Então, a cerimônia realmente se destaca. E, consequentemente, ali a alegria do nosso povo em ter recebido para a devoção, para a nossa devoção, mais um beato, então, no caso, o beato Padre Vitor. A expressão santidade, ser santa, ser santo, às vezes assusta muitas pessoas da nossa sociedade. A nossa igreja, assim, ela tem assim, um itinerário, um processo, um caminho para poder, assim, oficializar uma pessoa como beata, beato, santa ou santo. Explique um pouco para a gente, Dom Célio, qual é esse processo que a igreja segue para apresentar-nos alguém que nasceu como Padre Vitor, de uma forma simples, muito humilde, e hoje nos é apresentado como referência, como modelo de vida. De fato, né, Padre Giovanni, os santos não nascem santos. As pessoas tornam-se santas a partir daquilo que é a nossa vocação à santidade, como você falava no início do programa. Já desde o batismo, cada um de nós somos chamados a ser santos, quer dizer, a nos santificarmos. Assim, então, acontece na vida daqueles que hoje são, né, beatificados ou que são canonizados. Primeiro momento, num processo para alguém chegar aos altares, levanta-se aquilo que foi a vida da pessoa, as virtudes que a pessoa praticava. Então, isso se faz um levantamento, né, através de testemunhos, através de escrito que a pessoa tem deixado, para dizer que aquela pessoa foi a pessoa que cumpriu as virtudes necessárias para ser no futuro aclamada como beato ou como santo. Então a pessoa faz esse primeiro processo, que nós falamos, torna-se um servo de Deus, uma serva de Deus, pelas virtudes praticadas. A partir daí, para ser um beato, uma beata, se exige de fato, né, um reconhecimento de um milagre, uma graça especial que alguém recebe, que é estudado pela medicina, é estudado pelo grupo de cardeais e é proclamado então pelo Papa. De fato, aquela pessoa merece o título de beato, no caso concreto, o nosso Padre Vitor. Aqui o milagre que foi comprovadamente, né, a causa da beatificação do Padre Vitor é de uma professora, uma mulher simples de Três Pontas. Ela não podia, por motivo de saúde, se engravidar. Tinha muita vontade de ter um filho. E ela já estava praticamente desistindo daquela ideia, fez os exames, cuidou muito, mas não conseguia. Até que ela falou, vou rezar para o Padre Vitor. Depois de alguns dias, a mãe falava com ela, minha filha, eu acho que você está grávida.
mamãe, mas isso é uma notícia muito boa. Vá ao médico. Então ela foi à médica e constatou, isso foi em 2009. E de repente, então, ela encaminha esse fato à diocese, né, ao Dom Diamantino, e se estuda pela medicina e vê que realmente ela não poderia ter tido filho por causa de cirurgias anteriores que ela havia feito. Então esse milagre dessa senhora é que fica comprovado, né, como de fato o Padre Vitor, né, está muito perto de Deus. Essa senhora esteve aí também no momento da proclamação da beatificação do Padre Vitor, para dar o seu testemunho e ali então para proclamar a todos aquilo que aconteceu com ela. Depois então da pessoa ser proclamada beata ou beato, nós temos então a beata Ana Chica e agora o beato Padre Vitor. Então a igreja exige também mais um outro milagre, que seja comprovadamente científico aprovado para que aquela pessoa possa ser um santo. Então há um processo para a santidade também. Com relação aos mártires, os mártires muitas vezes, né, se dispensa todo esse processo. O mártir é aquele que dá a vida pela fé, compromisso com Jesus Cristo. Então, diante daquilo que é a história da igreja, desde o início do cristianismo, então nós cristãos reverenciamos aqueles que, como pessoas como nós, viveram com profundidade, com radicalidade o seu batismo, e assim então hoje torna-se para nós como modelo. O santo torna-se um modelo. Nós não veneramos, nós não adoramos uma imagem de um santo. Muitas vezes há um pouco, né, de dúvida sobre isso. O que nós queremos trazer no culto aos beatos, aos santos, é que aquela pessoa foi muito amiga de Deus, aquela pessoa foi muito amiga de Deus. Então aquela pessoa nos inspira também na nossa caminhada de seguidores de Jesus Cristo, para que façamos bem as coisas que devemos fazer. Então, na simplicidade de Padre Vitor, da simplicidade de Ana Chica e de milhares e milhares de homens e mulheres que se tornaram beatos ou santos, nós temos um modelo a seguir. Eu creio, né, que é para mim, para você, Padre Giovanni, para todos nós, essa oportunidade, meditando na vida dos santos e santas, dos beatos e beatas, que nós possamos também chegar àquilo que você falava no início do programa, a sermos santos como Deus é santo. No coração do nosso povo, Padre Vitor já é santo, né? O povo diz o santo Padre Vitor, mas a nossa igreja, com muita prudência, com muita paciência, espera justamente esse caminhar, esse itinerário na fé. E a partir então da beatificação de Padre Vitor, hoje nós podemos elevar as honras dos altares, invocando a sua intercessão, a sua proteção por cada um de nós. Beato Padre Francisco Vitor de Paula, nascido em Campanha, dedicou boa parte da sua vida, por mais de 50 anos, como pároco da paróquia Nossa Senhora da Ajuda, em Três Pontas. Sede santos, como vosso Pai do céu é santo. Eis a nossa missão, eis a nossa bela vocação. Iremos a um rápido intervalo, voltando para o segundo bloco. É rapidinho. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Drogaria Teixeira, Grupo Farma, 3 lojas em Lavras. Atendimento por profissionais altamente qualificados. Completo estoque de medicamentos e perfumaria. Tudo isso com os melhores preços. Aqui tem farmácia popular. Entrega rápida e eficaz. Drogaria Teixeira, Grupo Farma. Cuidando do bem mais precioso, sua saúde. Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Com Maria pedimos a Deus que as nossas famílias se encontrem na fé. Cada casa seja uma igreja, como a família de Nazaré. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e Deus nos criou por amor. Deus nos criou para a felicidade.
E Deus nos deu a graça de nascermos numa família. Como é importante ter e ser família. Neste segundo bloco, aproveitando a presença do nosso pastor, Dom Célio, nós queremos resgatar toda essa importante reflexão que a igreja fez sobre a família, desde o ano passado, com o sínodo extraordinário sobre a família. Também neste ano tivemos alguns momentos significativos enfocando a família. Em agosto, na segunda semana, a Semana Nacional da Família. No mês de setembro, em Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde também esteve presente o nosso Papa Francisco, o Encontro Mundial das Famílias. Aqui na cidade de Lavras, nós acolhemos o Congresso do Leste 2 sobre a família, enquanto também em Roma acontecia, dos dias 4 a 27 de outubro, o Sínodo Ordinário sobre a família. Dom Célio, desde o ano passado, o Papa Francisco tem assim nos ajudado a refletir e aprofundar essa beleza e essa riqueza da família. Diante de tantos eventos nacionais e internacionais, o que o senhor pode nos ensinar, partilhar, enriquecer a nossa reflexão sobre a família? Padre Giovanni, eu acho que é muito importante para nós, seja aqui na nossa realidade de Diocese de Lavras, como também para todo mundo, a situação da família. Como bispo referencial aqui no Regional Leste 2, eu tenho acompanhado também um pouco a coordenação da pastoral familiar. Então eu vejo que todo este ano para nós é o ano da graça de Deus. De fato, tivemos um sínodo extraordinário no ano passado, a proposta da Semana Nacional da Família, com aquela temática, o amor é a nossa missão. Depois tivemos a alegria também de realizarmos aqui em Lavras o Congresso da Pastoral Familiar, com a mesma temática, amar é a nossa missão. Então eu vejo o seguinte, que toda a temática trabalhada por nós aqui no Brasil procura ser um eco daquilo que é a proposta do Papa no Sínodo, a missão da família no mundo de hoje. Nós temos os desafios, mas nós também temos os meios, as graças para um casal então viver a sua experiência de um casal no sacramento do matrimônio. Deus dá para nós as suas graças, de modo especial para a família, para o casal. Assim então, por exemplo, retomando a Semana Nacional da Família, concretamente aqui em Lavras, como que eu fiquei feliz de ver que todas as paróquias, vocês então assumiram a temática, trabalharam através de celebrações, de reuniões, de encontros. Então que isso tenha repercutido positivamente na vida da família de vocês. Nós não queremos fazer uma coisa distante, aérea, mas concretamente a Semana Nacional da Família é para ser resposta para vocês que estão em sintonia conosco. Como que você, da sua família, procura colocar em prática. Amar é a nossa missão nos pequenos momentos, pequenos gestos, pequenas atitudes. Quando eu falo isso também, eu quero falar para vocês, casais de segunda união. Tenho certeza que muitos casais que estão em sintonia conosco neste programa, talvez tenham experiência da segunda união, que procuram então viver bem. Se a primeira união não deu muito certo, procure viver bem a sua segunda união. No congresso que foi realizado do dia 16 a 18 de outubro, a grande experiência nossa da igreja concreta aqui de Lavras foi a comunhão, a unidade. Quantos casais trabalhando para acolher os casais que vieram do estado de Minas Gerais, do estado do Espírito Santo. Quantos casais que vieram também então das suas dioceses para partilhar conosco as experiências. Então as reflexões que tivemos, as palestras que fizemos durante todo o congresso, realmente uma ajuda para nós, eu digo, para bispo, para padres, para casais que estejam na coordenação da pastoral familiar na sua diocese, para então nós olharmos como que estamos trabalhando na preparação dos noivos para o casamento, como que estamos trabalhando nos vários movimentos de casais, que seja o ECC, que seja a equipe Nossa Senhora, que seja o movimento do diálogo. São muitos movimentos de um suporte à família. Então a gente vê nisso tudo que é a graça de Deus que nos ajuda, porque eu tenho que sentir bem na minha família, você tem que sentir bem na sua família.
Quando nós, então, construímos bem a nossa casa, a nossa família, então nós não vamos ter problemas de desintegração familiar. Nós vamos ter esposo e esposa que se entendem, que se amam, e pais que amam seus filhos e filhos que correspondem com esse amor a seus pais também. Então, meu caro Padre Giovanni, eu creio que essa temática da família, que foi retomada em vários momentos durante este ano, que isso sirva para nós, para agora abrir caminhos no processo de evangelização. Nós não podemos perder tudo isso que foi ganho neste ano, seja a temática do sínodo, seja a temática da campanha também da Semana da Família, seja o encontro Papa lá nos Estados Unidos, lá na Filadélfia com os casais, seja o nosso congresso e seja também o sínodo. Então, um ano de graça para nossas famílias, para todos nós. Como bem dizia Dom Célio, um tempo de graça, um tempo de bênção, um tempo de reavivamento da nossa vida, da nossa vocação, da nossa missão. A inspiração para a Semana Nacional da Família, como também a inspiração para o Encontro Mundial do Papa lá na Filadélfia, como também o nosso Congresso do Regional Leste 2 sobre a família. Amar é a nossa missão, a família plenamente viva. Tudo isso fazendo um eco à primeira página da Bíblia, Gênesis 1:26. Façamos o homem e a mulher à nossa imagem e semelhança. Como é bonito perceber que Deus, por amor, nos criou de uma forma diferente, de uma forma complementar. Gênesis 2:24. O homem deixará sua casa e se unirá à sua mulher, e ambos formarão uma só carne. Gosto de dizer que a família é um projeto de Deus, feito para dar certo. O padre tem a experiência de ouvir pessoas e casais, e o padre tem consciência, nem tudo é um mar de rosas. Porém, como é muito importante, minha irmã e meu irmão, jamais esquecer a origem, a razão da união conjugal de vocês, que justamente é a experiência do amor. E São João vai nos dizer que Deus é amor. Foi Ele quem por primeiro nos amou. E vocês, chamados, vocês vocacionados à união conjugal. Como há pouco dizia Dom Célio, tem graças especiais. Não vamos deixar essas graças correr soltas. É muito importante que lá em casa, na família, na igreja doméstica, vocês, de fato, encontrem um tempo para rezar, para dialogar, para perdoar. Na minha formação sacerdotal, durante os estudos teológicos, aprendi, e a vida tem me ensinado, um tripé essencial para a vida familiar: a oração, o diálogo e o perdão. A oração, o diálogo e o perdão. A família, um projeto de Deus feito para dar certo. Vamos para o nosso intervalo, voltando rapidinho no terceiro bloco, fechando assim o nosso programa de hoje, pegando assim a síntese desse quarto sínodo ordinário sobre a família. É rapidinho, até breve. Pais e mães, filhos e filhas, partilhando o mesmo pão, sacramento de unidade num só coração. Pais e mães. Drogaria Teixeira, Grupo Farma, 3 lojas em Lavras. Atendimento por profissionais altamente qualificados. Completo estoque de medicamentos e perfumaria. Tudo isso com os melhores preços. Aqui tem farmácia popular. Entrega rápida e eficaz. Drogaria Teixeira, Grupo Farma. Cuidando do bem mais precioso, sua saúde. Sua casa fica mais bonita com tintas de qualidade. E é por isso que na Casa das Tintas você encontra o melhor da marca Souvenir, bom preço e o atendimento que faz toda a diferença. Casa das Tintas, há 50 anos colocando mais cor em sua vida. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz.
queremos, nesse terceiro bloco, partilhar com vocês a experiência que foi então vivida pela nossa igreja neste sínodo ordinário sobre a família, que aconteceu então no mês de outubro em Roma, dos dias 4 a 25 de outubro, que teve por tema a vocação e a missão da família na igreja e no mundo contemporâneo. Os meios de comunicação muito falaram sobre isso e muitas vezes trazendo coisas polêmicas e sem fundamento. Até mesmo muitas colocações indo contra o que reza a palavra de Deus. Dom Célio, dessa rica reflexão iniciada já no ano passado, neste ano estudada, na presença do Papa Francisco, com tantos cardeais, bispos, leigos e especialistas no assunto. O documento oficial não saiu ainda, porém assim, que pistas nós podemos ter para continuarmos a cultivar esta graça da família na nossa vida, na nossa igreja e na nossa sociedade? Padre Giovanni, nós temos então que citar um pouco o contexto desse sínodo, o que a imprensa divulgou. De fato, mostrou para nós que havia algum momento de tensão entre os participantes do sínodo, maneiras diferentes de pensar sobre a realidade da vida da família. Na semana atrasada estivemos em Belo Horizonte reunidos em Assembleia Nossa dos Bispos e o Dom Geraldo Lírio Rocha, que é o arcebispo de Mariana, ele foi um dos bispos brasileiros que esteve presente. Foram 6 bispos brasileiros, que nós escolhemos 4 bispos na nossa Assembleia e depois o Papa também chamou mais 2 bispos. O Dom Geraldo explicava para nós que o Papa queria que realmente se colocasse essas questões, que não houvesse então medo de se falar abertamente sobre essas questões difíceis da realidade da família de hoje. Então a questão não é da separação, desquite, divórcio, a questão do aborto, a questão de segundo casamento. Essas questões foram tratadas e com muita justeza também, porque, conforme então a opinião do próprio Dom Geraldo, que esteve ali presente, eu estou trabalhando pontos por pontos, o documento de trabalho, o instrumento labores, como nós falamos. E ali então tiveram a oportunidade de manifestar suas opiniões. Houve discordância, mas depois então, na última semana, a votação, parágrafo por parágrafo do documento. Então deveria ter a aprovação, de fato, o consenso. E assim foi acontecendo, sendo então aprovados item por item ali do documento de estudo, aquele documento de estudo. E o Papa deixou muito claro que, de fato, o sínodo, a palavra sínodo significa uma convergência para um determinado assunto, buscar um caminho comum, a origem da palavra sínodo. Então, essa busca comum, como também o Papa chamava atenção, e o documento fala sobre isso, na realidade familiar, tem que se observar também culturas diferentes. A nossa maneira, a nossa cultura aqui de povo brasileiro, no enfoque à família, certamente é diferente àquela cultura do povo africano, por exemplo, ou do povo lá do Oriente. São maneiras, posturas diferentes com relação à família. Mas aquilo que é a doutrina da igreja sobre o matrimônio, aquilo permanece, aquilo fica. E isso realmente também foi colocado ali no documento. Então, aquilo que é a doutrina da igreja, aquilo não vai mudar. O que vai mudar, então, são propostas, de fato, para que nós tenhamos um coração voltado para situações questionadoras na pastoral do dia a dia. Então, certamente, o Papa deverá fazer um outro documento para nós a partir daquilo que foi a síntese do instrumento de trabalho do sínodo. Certamente iremos receber orientações práticas pastorais com muita precisão, como é costume do nosso Papa Francisco. E a partir daí, então, nós vamos tratar essas questões um pouco mais com clareza e também no cuidado pastoral, com atenção pastoral, principalmente para aqueles que estão num processo de declaração de nulidade do seu matrimônio. 2 pontinhos complicados para o povo. Rapidinho, clareie para a gente a diferença entre
nulidade matrimonial e anular matrimônio. E qual seria, a partir desse sínodo, a principal função do tribunal eclesiástico? Ou como agilizar esse processo? Nós, então, quando falamos de declarar nulo um casamento, não significa que aquele casamento não existiu, no sentido de que houve o casamento sim, mas não foram preenchidas aquelas exigências para um verdadeiro casamento, conforme então a Igreja orienta. Então, o processo matrimonial ele é feito a partir então de equívocos que tenham havido para aquele casal que assumiu o seu matrimônio. E o Papa exige isso de nós também, que os tribunais eclesiásticos dêem uma outra maneira de acolher os pedidos daqueles casais que estão tentando rever como que foi então o seu processo matrimonial. E realmente o documento que ele manda para nós em agosto, que vai começar a funcionar a partir de dezembro, dia 8 de dezembro, ele vai apontar caminhos diferenciados para nós. Às vezes demorava-se muito o tribunal eclesiástico para o julgamento de um processo matrimonial. Havia uma primeira instância, depois uma segunda instância. Essa segunda instância agora ela será resolvida pelo próprio bispo diocesano. O tribunal vai fazer sim o processo e para nós então vai caber a decisão final. Agora, claro, quando houver então uma necessidade de um apelo maior, haverá então a segunda instância para julgar. Isso não acaba, digamos assim, mas vai facilitar, os processos vão ser mais ágeis também. Então é isso que nós estamos aguardando, uma palavra mais definitiva agora do Papa sobre isso. Menos burocracia, mais acolhimento. Menos burocracia, mais misericórdia. Dom Célio, muito obrigado pela sua presença no nosso programa Um Coração para Amar. Encerrando o terceiro bloco, pedindo a bênção do Senhor para todas as nossas famílias. Eu que agradeço, Padre Giovanni, por essa oportunidade, agradeço a vocês todos que estiverem em sintonia conosco neste momento desse programa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus traga muitas alegrias para vocês, pais e filhos. Venha sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina